E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso papo de comentar as alterações trazidas pela nova lei de licitações. Vou dispensar a minha apresentação, porque eu já fiz isso nos vídeos anteriores, já fiz isso nos primeiros 2, 3 vídeos. Tá? Então peço para quem já assistiu, já sabe quem eu sou, sabe um pouquinho da minha história. Quem não assistiu os primeiros vídeos, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, peço que dê uma olhadinha nos primeiros vídeos, só para saber um pouquinho sobre mim. Tá? E a gente vai bater um papinho hoje sobre a fase preparatória do processo de licitação. Mas antes, eu vou pedir um favor a vocês. Vamos fortalecer o canal aqui, se inscreve no canal, clica no sininho ali embaixo, para toda vez que eu lançar um vídeo novo, vocês serem notificados. O meu compromisso, como eu já disse antes, é de lançar apenas um vídeo, um único vídeo por semana. Eu não vou encher a paciência de vocês com uma enxurrada de vídeos não, tá ok? Fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? Vai ser apenas um vídeo por semana, sempre com um tema relativo à nova lei de licitações. Sempre um tema interessante, algo que vai te acrescentar algum conteúdo novo. Então, pessoal, falando sobre a fase preparatória. Como todos vocês sabem, a licitação, isso já desde a Lei 8666, é dividida em duas fases. Tá? A fase interna e a fase externa. A fase interna é também conhecida como fase preparatória. Inclusive, a lei optou por esse termo, chamar de fase preparatória. Mas você também pode chamar de fase interna, que também está certo. Só para a gente fazer uma breve distinção, a fase externa, tá, é aquela que começa com a publicação do edital, passa pelo credenciamento, propostas, lances e termina lá na homologação do certame. A fase interna, ou fase preparatória, como o próprio nome diz, é aquela fase que está dentro do órgão ainda, onde as pessoas estão discutindo o que vai ser licitado, qual o objeto, de que maneira será feito, qual a modalidade de licitação, se vai ser pregão, concorrência, antigamente se seria tomada de preço, né? Enfim, qual o critério de julgamento, menor preço, técnica e preço, maior desconto, se a forma de entrega será entrega única, imediata, parcelada, continuada. Tudo isso é discutido na fase interna, na fase preparatória. E exatamente essa fase interna, preparatória, é o que a gente vai discutir, a gente vai bater o papinho hoje. Só que essa fase preparatória, ela é um pouquinho extensa e a gente não vai conseguir falar tudo num vídeo só. Por quê? Ela se divide em 5 etapas. Tá? Primeiro, vem o ETP. Aí esses termos vocês vão ter que se acostumar. Essa abreviação, o que é o ETP? É o Estudo Técnico Preliminar. Então, começa agora o Estudo Técnico Preliminar, depois vai para a elaboração do projeto básico ou termo de referência, depois, pronto isso, vai para a pesquisa de preços, depois vai lá para o edital. O edital não tem maior preocupação, não tem maior mistério, porque normalmente os editais já são modelos prontos pelas procuradorias. As procuradorias já fazem determinados tipos de editais, modelos de editais para a compra de objetos, para contratação de serviços continuados, para terceirização, enfim, existem vários modelos. Então, o administrador geralmente não tem muita margem de discricionariedade em cima do edital, porque ele já vem pronto das procuradorias, da AGU, enfim. E por último, é o parecer jurídico. Então, a fase preparatória ela é dividida nessas 5 etapas. E vamos falar, num vídeo hoje, vamos falar tão somente da primeira etapa do ETP, do Estudo Técnico Preliminar. Gente, a palavra de ordem da nova lei de licitações é planejamento. Tá? Na verdade, não é uma novidade, ou melhor, é uma novidade entre aspas. Por que uma novidade entre aspas? Porque sempre foi necessário o planejamento. Jamais foi admissível
um administrador público fazer uma licitação sem planejar, sem saber a quantidade, o que ele precisa. Sempre foi necessário planejamento para saber o que eu preciso, o quanto que eu preciso comprar, onde que eu vou guardar, enfim. Tudo é necessário, todo planejamento é necessário. Sempre foi assim. Só que esta lei nova, ao contrário da antiga, da lei 8666, dá um ênfase maior, tá, ao planejamento. E o estudo técnico preliminar nada mais é do que você planejar a sua compra, planejar a sua aquisição, a sua contratação, porque tanto pode ser para produtos ou serviços. O estudo técnico preliminar serve para ambos. Então, tendo lá o nosso estudo técnico preliminar, a gente já sabe que serve para ambos, de onde é que surgiu? É uma novidade? Não é tanto novidade assim. Ele é uma novidade, entre aspas, como eu falei, por quê? A Lei 8666 antiga não previa o estudo técnico preliminar. Porém, diversos outros dispositivos, como, por exemplo, as INs, Instruções Normativas, o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, o decreto do 10.024, que regulamentou o pregão eletrônico na esfera federal, já previa o estudo técnico preliminar. Então, é uma novidade se tratar de estudo técnico preliminar numa lei geral de licitações, porque a lei antiga não previa isso. Todavia, o estudo técnico preliminar não é uma novidade no ordenamento jurídico. Porém, a nova lei de licitações ela trouxe algo a mais, ou seja, ela criou regras com relação ao estudo técnico preliminar, e isso é realmente bastante bacana. Foi um ponto positivo desta lei, ela deu uma regulamentada na questão do estudo técnico preliminar. Por exemplo, o decreto do pregão eletrônico, o 10.024, ele fala tão somente do estudo técnico preliminar. Será necessário estudo técnico preliminar, mas ele não fala como é que é feito isso. Já a lei 14.133, ela fala. E é exatamente esse bate-papo que a gente vai fazer. Então, gente, tudo que eu quiser saber na lei nova sobre estudo técnico preliminar, ou ETP, a gente vai achar lá no artigo 6º, inciso 20, e no artigo 18, inciso 1, parágrafos 1º e 2º. Agora, o estudo técnico preliminar, ele tem 4 objetivos. Tá? Quais são os objetivos do estudo técnico preliminar? Primeiro deles, identificar a necessidade da administração. Segundo deles, evidenciar o problema a ser resolvido. Terceiro, identificar a solução, como eu vou resolver o problema que foi identificado. E o quarto objetivo é verificar a viabilidade da contratação. Isso tudo a gente pode resumir em umas perguntinhas. Do que eu preciso? Por que eu preciso? Como eu resolvo o problema? E é necessário contratar? Então, na verdade, você respondendo essas perguntas positivamente, você simplesmente está dizendo, já está atendendo à necessidade do estudo técnico preliminar. Você já está dizendo, opa, legal, realmente há uma necessidade. Agora, além dos objetivos do estudo técnico preliminar, a gente tem os requisitos efetivos do estudo técnico preliminar. Ou seja, a lei elenca 13 requisitos essenciais do estudo técnico preliminar. Tá? 13 requisitos do estudo técnico preliminar. Porém, apenas 5 deles são essenciais. Ou seja, 5 deles são indispensáveis. Necessariamente deverão estar presentes em qualquer estudo técnico preliminar. Porém, é o seguinte, como eu falei, existem 13, mas eu posso fazer um estudo técnico preliminar apenas com 5. Se eu, administrador público, optar por fazer um estudo técnico preliminar apenas com os 5 elementos indispensáveis, eu vou ter que justificar, eu vou ter que motivar essa minha decisão. Lembre-se lá do vídeo 1 do princípio da motivação.
Esse princípio está expresso na lei. Eu tenho que motivar, dizer por que eu estou dispensando os demais requisitos do estudo técnico preliminar. De repente o objeto é muito simples. Estou comprando objetos de papelaria para administração, estou comprando resma de papel, caneta, borracha, algo muito extremamente simples, não precisa de um estudo técnico preliminar altamente elaborado. Não há complexidade do objeto, então parte do estudo técnico preliminar, simples. Agora, se eu estou contratando algo mais sofisticado, de repente uma prestação de serviços, uma reforma de um edifício, uma reforma qualquer, ou um serviço de um grau X de complexidade, aí é claro que você vai ter que ter mais cuidado e vai ter que fazer um estudo técnico preliminar mais bem elaborado. Então, gente, eu não vou aqui falar para vocês dos 3 elementos necessários do estudo técnico preliminar. Vamos tão somente falar dos 5 indispensáveis, pois esses têm que estar, esses 5 devem estar contidos em todos os estudos técnicos. Tá? Então vamos lá. Qual que é o primeiro elemento indispensável? Descrição da necessidade da contratação. Isso, para quem já é acostumado, o pessoal já das antigas, está acostumado com a antiga Lei 8666, é a justificativa. Por que você vai fazer aquela contratação? Então, qual é a necessidade? Você vai justificar aquela necessidade. Eu costumo dizer que essa justificativa não deve ser muito sucinta, tá? E também não precisa ser muito longa a ponto de ser uma monografia. Tá? Algo razoável, dependendo da complexidade, logicamente, do objeto. A segunda são as estimativas de quantidade que a administração vai necessitar. Lógico, você tem que saber dimensionar do que você precisa, o quanto você precisa, até mesmo vários licitantes poderem fazer as suas propostas de acordo com a necessidade da administração, para que não haja também desperdício, nem uma subcontratação, né? uma contratação aquém das necessidades da administração. A outra, você vai ter que colocar lá a estimativa do valor. Bem, com relação à estimativa do valor, a gente vai falar melhor sobre isso quando a gente falar sobre as compras, o processo de compras. Tá? Mas eu só vou dar uma pinceladazinha aqui nele para dizer para vocês que a estimativa do valor, ela sempre foi obrigatória a ser informada no edital de acordo com as regras da Lei 8666. De um tempo para cá, começou a prática administrativa, em alguns editais de pregão, esse valor ser suprimido. Na verdade, ele era suprimido por quê? Porque a administração não sabe, tem grande dificuldade de cotar o preço de mercado. Então é muito mais fácil ela omitir o valor que tinha orçado para evitar eventual oportunismo, né, e deixar lá os licitantes brigarem pelo preço de mercado que eles entendam correto. Só que isso é uma prática, ao meu ver, ilegal, porque não estava previsto em lei. Até que o decreto 1024 do pregão eletrônico regulamentou essa questão e disse que nos editais de pregão, quando o valor orçado não fosse divulgado, se entenderia que ele era, digamos assim, ele estaria secreto até determinado momento. Ele propositalmente estava oculto até o final da licitação. Ele teria sua publicidade postergada. A nova lei de licitação, ela repete mais ou menos essa questão. E ela fala que o edital poderá suprimir a informação do preço. Ou seja, ela deixa a critério do administrador informar ou não hoje o valor orçado. Tá? Depois, você vai ter que verificar a justificativa de parcelamento. Ou seja, você vai verificar se o objeto ele é divisível. Se for divisível, se vale a pena
eu parcelar esse objeto. Porque tem muitas das vezes o objeto, apesar de ser divisível, não vale a pena eu contratá-lo de forma parcelada. Às vezes ele sai mais caro, às vezes a questão de gestão contratual, de recursos humanos, para gerir tudo isso é muito mais complicado. Por exemplo, o exemplo básico, simples, bobo, mas de fácil compreensão. Eu vou contratar um carro, vou comprar um carro. O carro pode ser facilmente dividido em pneus, motor, chassi, tanque de gasolina, enfim. Eu posso comprar um carro todo desmontado e montar um carro. Só que vai ser 3 vezes, 4 vezes mais caro. Então, apesar do objeto ser divisível, vale mais a pena, é mais eficiente e econômico, princípio da economicidade, eu comprá-lo de uma forma única, de inteiro. Então, essa decisão vai caber ao administrador. Ele vai saber, ele vai ter que decidir se vale a pena, naquele caso concreto, parcelar ou não o objeto e, obviamente, vai ter que justificar a sua escolha. Tá? Não esquece que sempre qualquer decisão deve ser justificada. Depois, por final, vai ter um posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação. Tá? Esse posicionamento conclusivo, a esse parecer, não confunda esse parecer conclusivo com o parecer da assessoria jurídica, que não é, que é aquela última etapa que a gente viu, tá? da fase preparatória. Não é isso. Isso é o parecer dentro da ETP, do Estudo Técnico Preliminar. Então, feito tudo isso, vai ter um parecer lá dizendo se ele está ok ou não, se ele obedece às diretrizes legais ou não. Tudo certo? Gente, agora a pergunta final que eu lanço para vocês. O ETP, o Estudo Técnico Preliminar, ele é obrigatório ou ele é facultativo? Bem, a regra ele é obrigatório para todas as contratações. Porém, a nova lei de licitações, lá no artigo 72, inciso 1, diz que em determinadas situações ele pode ser facultativo. Tá? De repente, vamos imaginar o seguinte, ele pode ser dispensado num caso de calamidade pública, num caso de guerra, ou num caso de um objeto extremamente simples. No caso de calamidade pública, você não vai perder tempo em fazer o estudo técnico preliminar, você precisa daquilo para ontem, então vamos correr, paciência. Mesma coisa no estado de guerra. E o mesmo raciocínio é um objeto muito simples. Gente, vou contratar uma caneta, não precisa de uma coisa assim do outro mundo para fazer. Então, em determinadas situações, o estudo técnico preliminar, sim, pode ser suprimido. Tá ok? Então é isso que a gente tinha que falar sobre o estudo técnico preliminar. E na próxima aula, tá? No nosso próximo bate-papo, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre termo de referência e sobre o projeto básico. Um abraço a todos vocês.